Meus amigos e minhas amigas, bem-vindos a todos e a todas ao canal do Instituto de Economia da UFRJ. Sou Ronaldo Bicalho e esse é o Curto Circuito, um programa do Grupo de Economia da Energia que discute as grandes questões, os grandes temas relacionados ao setor elétrico aqui e no mundo. Hoje, no nosso curto-circuito, de número 24, nós vamos conversar com vocês sobre a crise das lojas americanas e a Eletrobras. Quais são as implicações do que está acontecendo nas lojas americanas sobre a evolução da Eletrobras e, portanto, do setor elétrico brasileiro e, ao fim e ao cabo, da própria segurança do abastecimento elétrico no país. Então, esse é o nosso tema de hoje. Para começar, a primeira questão que se coloca é, afinal de contas, o que há de comum entre a Eletrobras e as americanas. O que há de comum nessas duas empresas é a forte, a relevante presença da 3G na gestão dessas duas empresas. Essa presença, no caso das americanas, gerou uma crise gigantesca, uma crise que atingiu um número enorme de acionistas, credores, fornecedores, clientes, enfim, um verdadeiro desastre. E no caso da Eletrobras, o que a presença da 3G, a forte presença da 3G, com seu modo de administrar, pode causar na maior empresa elétrica do país, portanto, no próprio setor elétrico brasileiro e, no limite, na segurança do abastecimento de energia elétrica do Brasil. Então, esse é o nosso tema de hoje, né? Quais são as implicações do modo 3G de administrar sobre a Eletrobras, o setor elétrico brasileiro e sobre a segurança do abastecimento. Então, esse é o nosso tema. Para discutir esse tema, para conversar sobre esse assunto, para que a gente tenha uma melhor clareza dessas questões, eu acho que a gente pode estruturar essa nossa conversa aqui em torno de 4 temas, de 4 pontos que eu acho essenciais. O primeiro deles é o tamanho do problema. O tamanho do problema quando você tem uma crise nas americanas e quando você tem uma crise na Eletrobras. O segundo ponto é a natureza do problema. Qual é a natureza do problema? O problema das americanas é o mesmo problema da Eletrobras? Qual é a natureza? O que tem de comum? Eles são o mesmo problema? Terceiro lugar, qual é a urgência? Nós estamos falando sobre problemas que vão acontecer, a possibilidade de que a gestão da 3G leve a uma quebra da Eletrobras, a possibilidade de que esse tipo de gestão leve a futuras fraudes contábeis. Nós estamos falando sobre problemas que podem acontecer ou problemas que estão acontecendo agora, ou sobre fraudes que já aconteceram. Qual é a urgência do problema? Esse é o terceiro ponto. E, por último, qual é o papel do Estado no encaminhamento da solução dos problemas da Eletrobras e dos problemas das americanas? Qual é o protagonismo do Estado em um problema e no outro? Enfim, esses são os nossos 4 pontos. O tamanho do problema, a natureza do problema, a urgência do problema e o papel
do Estado na solução do problema. Então, vamos começar com o tamanho do problema. O setor elétrico brasileiro, ele é um setor essencialmente hidráulico. Em um setor hidráulico, a grande questão a ser resolvida é o que a gente faz quando não chove, quando a gente não tem água para tocar as turbinas. A solução, que é uma solução que vem desde a antiguidade, é simples, é a construção de reservatórios. Através desses reservatórios, a gente guarda a água daqueles períodos onde chove demais, para que a gente possa utilizar justamente naqueles períodos onde chove de menos. Guardamos as águas nas cheias para usar justamente nas secas. Então, o reservatório é fundamental. No caso brasileiro, desde o início, se configurou uma opção hidráulica e se configurou a opção de construir grandes reservatórios. E mais do que isso, nós decidimos que nós iríamos operar esses reservatórios de uma forma centralizada, otimizada, como se fosse um único reservatório, de forma a oferir ao máximo que a gente pudesse as economias de escala, de escopo, a diversidade hidrológica, o fato que não chove igual nas regiões, então quando numa região não está chovendo, na outra está. Então, interligar todos esses reservatórios, interligar esses reservatórios aos grandes centros de carga e de consumo, foi uma característica brasileira. Então, no setor elétrico brasileiro, reservatórios, capacidade de geração hidráulica, ou seja, capacidade em termos de turbina, e transmissão, são essenciais dentro do setor elétrico brasileiro. São cruciais esses ativos. Pois bem, a Eletrobras ela detém 50% dos reservatórios. Ela detém 45% da capacidade de geração hidráulica e detém 47% da capacidade de transmissão. Portanto, a Eletrobras ela detém praticamente a metade daqueles ativos que são cruciais dentro de um setor hidráulico, como é o nosso setor elétrico. Então, evidentemente, que a Eletrobras ela é crucial para a segurança do abastecimento elétrico do país. E não é só isso. A entrada das renováveis, das fontes intermitentes, elas valorizam muito esse tipo de ativo, que é um ativo que te dá flexibilidade, que permite que, quando parar de ventar ou de fazer sol, você tenha condições de responder prontamente, gerando a energia para cobrir essa parada. E não há nada mais flexível, meu amigo, do que uma central hidrelétrica com reservatório. Então, reservatórios, geração hidrelétrica, ou seja, geração flexível e transmissão, são ativos essenciais e cruciais no jogo das renováveis, que é o jogo que nós começamos a jogar agora. Então, qual é a conclusão? A Eletrobras ela é crucial hoje e vai continuar sendo crucial na segurança do abastecimento elétrico do país. É essencial hoje e vai continuar sendo essencial no futuro. Portanto, as implicações negativas do modo 3G de gerir empresas são muito, mas muito maiores na Eletrobras do que nas americanas. Porque no caso da Eletrobras, nós estamos falando sobre a segurança do abastecimento do país. E isso, evidentemente, tem muito, mas muito mais importância do que simplesmente uma questão do varejo. O que nós estamos falando aqui é sobre o acesso à energia. O acesso à energia para o grande industrial, mas o acesso à energia para um pequeno empresário que tem uma confecção. Até mesmo
por um trabalhador que chega em casa e muitas vezes não pode ligar o seu ar-condicionado porque ele não pode pagar a conta. Então, quando a gente está falando sobre segurança energética, a gente está falando sobre ter energia física, mas ter acesso econômico também. Ter um preço na qual a economia e a sociedade podem ter acesso a essa energia. Então, estamos falando sobre problemas completamente diferentes e com tamanho diferentes. Quando a gente está falando sobre problemas na Eletrobras, nós estamos falando sobre problemas que são muito, mas muito, mas muito maiores do que problemas nas lojas americanas. E qual é a natureza desse problema? Vamos ver agora. Quando a gente olha em termos de controle acionário, a situação das americanas é distinta da situação da Eletrobras. No caso das americanas, a 3G tem uma participação em termos acionários muito maior. Já deteve o controle, tendo inclusive mais do que 50% das ações até 2021, e depois permaneceu com 30% dessas ações. Então, em termos de participação acionária, a presença da 3G é muito maior do que na Eletrobras. Quando a gente olha a Eletrobras e olha em termos das ações ordinárias, que são aquelas que têm direito a voto, são aquelas que te dão direito de participar das ações das assembleias de acionistas, aquelas que permitam você atuar na evolução, na administração da empresa, a 3G tem apenas 0,05% dessas ações ordinárias. Portanto, uma participação ínfima. A participação da 3G está nas preferenciais. Mas as ações preferenciais elas não dão direito a voto. Elas te dão privilégios no acesso a dividendos, uma série de coisas muito mais ligadas a lucros, aos resultados da empresa do que no controle. E aí, a 3G detém alguma coisa em torno de 10, 11% dessas ações preferenciais. Se a gente somar tudo, colocar no total, a 3G vai controlar alguma coisa em torno de 1,3, 1,4% do conjunto das ações da Eletrobras. Então, se a gente compara, mesmo na situação atual, com os 30% das americanas, evidentemente a gente tem uma situação muito diferente. Mas isso significa o que em termos de controle efetivo? Do controle da gestão operacional, da gestão administrativa, da gestão financeira, do desenho das estratégias e do futuro da empresa. Isso significa, então, que a 3G tem uma participação nesse controle, nessa gestão, equivalente a esse 0,05? Não. E aí cabe a gente olhar com uma certa atenção na estrutura acionária de hoje da Eletrobras. Quem é o maior acionista da Eletrobras? É o governo. O governo detém 42%. 42% das ações da Eletrobras. No entanto, com um pequeno parênteses. Ele só pode exercer 10% na hora de exercer o poder, na hora de exercer o voto. Ou seja, embora ele tenha 42%, quase 43% das ações ordinárias, o governo só tem direito a 10% dessas ações em termos de voto. Só pode exercer o voto 10%. É um limite que foi colocado ao longo do processo de capitalização, que nós vamos discutir mais lá na frente. Depois do governo, quem é que tem peso em termos de ações? Os fundos estrangeiros. O BlackRock tem 5,6%, o Fundo Soberano de Singapura, que tem 5%. Qual é a característica desses fundos estrangeiros? Eles não estão interessados na gestão, na administração. Inclusive, quando o BlackRock aumentou a sua participação agora na Eletrobras, chegando a 5%, ele deixou claro isso, que ele não estava interessado nas questões administrativas. Aquilo ali era um investimento para ele. Esses fundos estrangeiros não estão interessados nesse dia a dia da gestão, nos embates da gestão. Eles estão interessados nos resultados.
E depois o que sobra? Tem uma participação de alguma coisa em torno de 3% do Abdala, que está representado pelo antigo Banco Clássico, que chega a 3%. E depois é tudo picadinho. Itaú com 1,5%, Bradesco com 1%. O que eu estou dizendo é o seguinte: tirando o governo, é muito diluída a participação acionária na Eletrobras. É bastante rarefeito. Bom, isso tem implicações. Porque a questão que se coloca é o seguinte: então ninguém controla a Eletrobras? Isso não é verdade. O velho Darcy Ribeiro dizia que o Brasil tinha criança abandonada, mas não tinha boi abandonado. Evidentemente que não tem também empresas descontroladas, empresas que ninguém controla, empresas que ninguém manda. Uma corporação não significa isso. Alguém comanda essa empresa. E não tem nada de mais você operar com essa alavancagem, eu diria, de poder. Ou seja, ter uma quantidade de ações pequenas, meio, 0,05, como é o caso da 3G Radar, no caso da Eletrobras, e, no entanto, controlar de fato a empresa. Isso não tem nada de mais. Isso no capitalismo moderno, isso acontece muitas vezes. E existe uma série de mecanismos para que você faça isso. Né? No caso da Eletrobras, principalmente depois de 2016, a 3G, durante todo o processo de privatização, ela estava numa posição muito favorável dentro da Eletrobras. Muito favorável. Por exemplo, uma questão singela, né? O Conselho de Administração da Eletrobras tinha 11 assentos. Desses 11 assentos, 9 eram indicados pelos acionistas nominais, os detentores das ações ordinárias. 9. Um pelos acionistas preferenciais e um pelos trabalhadores. Pois bem, quem era o representante dos acionistas preferenciais? A 3G. Então você nota bem, você com uma participação muito pequena, de ações ordinárias, você ocupa um lugar no conselho de administração de 11 assentos. Então, simplificadamente, você detém ali quase 10% do juro. E você passa a indicar diretores, indica o diretor financeiro. Isso te dá uma posição, em termos de decisão, em termos de informações privilegiadas, muito grandes. Se aproxima do presidente, se aproxima do presidente. O presidente era o Wilson Ferreira. O presidente Wilson Ferreira, quando sai da Eletrobras, ele vai para a antiga BR Distribuidora. E na BR Distribuidora, ele vai fazer um acordo em torno de lojas de conveniência, de postos de gasolinas, com quem? Com as americanas. Depois o Wilson volta para ser o quê? Para ser o presidente da Eletrobras privatizada. O Wilson jamais seria presidente da Eletrobras privatizada sem a anuência da 3G. Isso é uma impossibilidade. Você vai fazendo esses acordos, você vai fazendo essas articulações. A partir de 2016, você tem um governo amigo. Ter um governo amigo e ter instituições que façam vistas grossas, como no caso a CVM, é importante para você ir desenvolvendo esse jogo. Depois você tem uma estrutura pulverizada, e mais do que isso, nota bem, 32% das ações ordinárias, depois da privatização, elas são esterilizadas. Elas saem do jogo da disputa do poder. Porque se o governo tem 42% e só pode ter direito a voto em termos de 10%, tem 32%, ou seja, um terço que desaparece. Se você coloca aí mais os 10% dos fundos estrangeiros, que seriam aqueles que teriam um pouquinho mais, mas não estão interessados, o jogo fica mais fácil. O jogo fica mais fácil.
E, além do mais, é a 3G. A 3G é a rainha da cocada preta, até as americanas. Bom, então deixa que esses caras aí, os caras vão gerir. A gente vai se dar bem. E aí você tem a 3G numa posição muito favorável. Nada demais, um jogo de pedra cantada. É um jogo de pedra cantada que, desde o início, quando houve a escolha pela capitalização, ao invés da venda do controle, como tinha sido nos anos 90, então a Light vai lá e compra. A Light foi comprada pela EDF. Você chegou lá e comprou o controle. A EDF comprou o controle da Light. A EDF tem o controle da Light. A ES tem o controle da Eletropaulo. E assim vai. Aqui não. Então, desde o início, ficou claro que, ao fim e ao cabo, essa história ia acabar no colo da 3G, no colo do Lema. Por isso que algumas figuras, como, por exemplo, José Luiz Alqueires, ex-presidente da Eletrobras, ex-presidente da Light, uma figura muito importante dentro do setor elétrico, sempre foi contra, e foi contra duramente, ao fim, no final do processo, a privatização nesses moldes. Nesses moldes. A própria Helena Landau também deixou sempre claro que era contra esse tipo de privatização. Que eu acho que até o mundo animal, o mundo mineral, como diria o velho Mino Carta, sabia que ao fim e ao cabo isso ia acabar no colo da 3G, como acabou acontecendo. Então, de fato, apesar, você olha para a estrutura societária das americanas, encontra a 3G lá com 30%, e quando você olha a Eletrobras, você olha assim, uma coisa ínfima. Apesar dessa diferença, a 3G tem uma participação muito importante na gestão das duas empresas. E isso é uma questão que é fundamental ter claro. Então, qual é o problema? O problema é justamente essa presença. O problema é justamente esse controle. E por quê? Por que que o controle da gestão pela 3G, a implantação na Eletrobras desse modelo 3G de administração, tem implicações que são implicações significativas? É isso exatamente que a gente vai ver agora, meus amigos. Vamos ver as implicações. Há implicações em termos de gestão da presença da 3G tão forte na Eletrobras. Quais são as consequências do modo 3G de administrar sobre uma empresa elétrica como é a Eletrobras, sobre o setor elétrico brasileiro, sobre a evolução da segurança do abastecimento? Para começar essa discussão, vale a pena lembrar que esse movimento ele se insere dentro da financiarização do setor elétrico. Nós já abordamos essa questão em outros programas aqui no curto-circuito. A questão-chave aqui se trata, o foco essencial da estratégia, se trata de valorizar as ações. E, portanto, valorizando as ações, você valoriza a riqueza dos acionistas. E para valorizar as ações, existem algumas coisas que são essenciais. Primeiro, a distribuição de dividendos. Em segundo lugar, a recompra de ações. Para fazer isso, eu tenho que ter caixa. Então, todo o foco está na geração de caixa. Para gerar caixa, para aumentar a geração de caixa, eu tenho que, essencialmente, cortar gastos e obter receitas. Esse é o jogo. Cortar gastos. E gerar caixa para pagar dividendo, para pagar recompra de ações e para também remunerar os meus executivos. E remunerar esses executivos de forma muito significativa, para que eles se tornem o quê? Meus parceiros. Parceiros dentro desse jogo. Então, essa é a ideia. Todo poder ao caixa, se você quiser, no limite. Cortar gastos, cortar gastos, cortar gastos. Essencialmente. Principalmente no jogo da 3G. O que acontece com a 3G é que ela leva essa estratégia até o seu limite. É um fundo bastante agressivo, bastante forte, e leva essa estratégia ao pé da letra de uma forma muito pesada. E quando a gente fala até o limite, no caso das americanas, ficou demonstrado que até o limite da fraude para conseguir esses resultados. Então, nós estamos falando de um grupo bastante forte, bastante agressivo.
A pergunta que se coloca, quando a gente olha para a Eletrobras e olha o setor elétrico, a primeira grande pergunta é que esse tipo de estratégia que a 3G aplica há anos e anos e anos, ela, ao que parece, vai muito bem em setores que são tradicionais, em setores que não são dinâmicos, em setores onde não estão acontecendo transformações profundas. Mas isso não é o caso do setor elétrico. O setor elétrico é um setor em transformação profunda no mundo inteiro. Você está mudando a base técnica, você está mudando a base de recurso natural, quando você sai dos combustíveis fósseis e vai para os combustíveis renováveis, ou quando você vai saindo da sua base hidráulica para ir para uma base de recursos renováveis. Há uma mudança na base de recursos, há uma mudança na base técnica, há uma mudança na base econômica, a forma como você precifica, a forma como você financia. Há uma mudança na forma organizacional, como você organiza a cadeia produtiva, como é que você organiza as empresas, como é que você regula, como é que você define as políticas públicas. Ou seja, o setor elétrico, ele não tem nada de tradicional. Ninguém no mundo acha, hoje, que a questão fundamental para uma empresa elétrica seja cortar custo. Então, a primeira coisa que se coloca quando a gente avalia o modo 3G é que eu acho que o modo 3G ele é incompatível com a natureza do setor elétrico hoje, com as transformações que estão acontecendo no setor elétrico. O modo 3G não dá conta. Qual a única maneira desse modo 3G funcionar? Que é o que está por trás da estratégia da 3G na Eletrobras. Como é que eu corto gastos? Como é que eu corto desperdícios? É muito simples. A Eletrobras, até hoje, ela desempenhou um papel-chave, na segurança do abastecimento de energia elétrica do país. Então, significa que eu tenho que mobilizar recursos econômicos, recursos técnicos, recursos organizacionais, justamente para fazer esse papel. E para fazer papéis que são muito difíceis, como, por exemplo, no caso das distribuidoras no Norte. Ninguém queria ficar com aquilo. Bom, então a Eletrobras encaixa. E aí ela faz o quê? Ela garante o abastecimento, ela garante que aquelas pessoas daquela região vão ter acesso à energia. Quem é que vai construir a linha que vai interligar Manaus a Boa Vista, que é a última grande interligação a ser feita no país? Então, por várias e várias vezes, a Eletrobras foi chamada para fazer investimento em transmissão, investimento em geração, justamente para sustentar o quê? Sustentar a expansão do setor. E, dessa maneira, garantir a segurança do abastecimento. Então, você tem um conjunto de recursos, um conjunto de funções. Se você diz, eu não tenho nada a ver com isso, eu não tenho mais essas funções, eu posso cortar uma série de gastos, custos, estruturas que eu tenho hoje. Aí é que nós vamos encontrar o quê? As grandes possibilidades de corte de custo, de melhoria, de eficiência, etc, etc. Uma coisa é você dizer, a empresa estatal é ineficiente. Nós podemos tornar essa empresa mais eficiente. Sim, tornar essa empresa mais eficiente, mas fazendo o mesmo conjunto de funções. Se você corta as funções, aí é fácil. Se você não tem mais nada a ver com a segurança do abastecimento, eu não preciso ter um engenheiro especializado e bom na área de transmissão ou qualquer outra coisa. Um estagiário basta para fazer comercialização. Então é sobre isso que nós estamos falando. Então o corte nos custos, o corte no desperdício que está sendo implementado hoje na Eletrobras é justamente o quê? A redução do tamanho da empresa. E por que você está reduzindo essa empresa? Você está reduzindo porque ela não tem mais as funções que ela tinha antes. Olha, o que a Eletrobras está falando é o seguinte: olha, eu não tenho nada, nada, nada a ver com a segurança do abastecimento do país. Outros resolvam esse problema. Bom, meu amigo, aí é fácil. Aí é fácil. Aí vem os PDVs. A Eletrobras, ela tinha lá em 2016, ela tinha alguma coisa em torno de 25 mil funcionários, 23 mil.
Quando ela foi privatizada, ela já tinha 10 mil. Já tinha, os caras já tinham secado. A primeira coisa que a Eletrobras privatizada faz, um PDV, um plano de demissão voluntária, e manda para casa 2 mil e tantos funcionários. Cai para 8 mil. E já tem um outro PDV anunciado. Mas isso é razoável. Você está uma empresa menor. Para que eu preciso desses recursos? Para que eu preciso de capacitação, qualificação, experiência? Não preciso. Eu tenho que focar no quê? E não é à toa. Qual é o foco operacional? Comercialização, ou seja, vender a energia que nós já geramos. Quando você sai das SPEs, é muito interessante, né? O que foram as SPEs? As SPEs foi a Eletrobras entrando em parceria com empresas para fazer determinados investimentos que eram necessários para expandir a capacidade de transmissão, de geração do país. Saio disso. Isso não me interessa, eu não tenho que alavancar investimento nenhum. Saio. Correto? Para que eu preciso das subsidiárias? Chesf, Eletronorte, Furnas. Você aponta claramente para o fim das subsidiárias. Para que essas estruturas? Não preciso. Essa dimensão da empresa elétrica histórica, como no caso da Chesf, muito mais do que uma empresa elétrica, mas como uma agência de desenvolvimento regional, eu não tenho nada a ver com isso. Então eu corto todos esses custos. Então o que você está fazendo de fato? Você está desmontando a Eletrobras como nós a conhecemos hoje. E a partir do momento que você desmonta a Eletrobras como nós a conhecemos, você desmonta o quê? Você destrói o quê? Você quebra o quê? O pilar central da segurança do abastecimento do país. Simplesmente isso. E quando você tira esse pilar central, o que acontece com aquele edifício elétrico que esse pilar sustenta? Então, o modo 3G hoje, em termos de setor elétrico, tem sentido. Um setor em transformação, cortar custo como se corta a unha, setor elétrico, com os desafios de hoje. O maior desafio de uma empresa elétrica hoje no mundo é sobreviver diante de transformações profundas. Cortar custo como se corta a unha. Isso é bobagem. Isso não tem a ver. Mas tem a ver a destruição, o desmanche. Aí é que está o espaço. É aí que vão aparecer as eficiências, vão aparecer os cortes de custos, os ganhos, o caixa. Aí vai ser uma festa. Mas qual a consequência concreta? É o desmanche do setor elétrico brasileiro. Então, hoje, o modo 3G, ele desmonta a Eletrobras, e desmontando a Eletrobras, ele desmonta o pilar da segurança energética do país. E a partir do momento que ele faz isso, ele ajuda a desestruturar o país. Porque essa ideia do desmanche, presente desde 2016, desestrutura o país. Desestrutura o país. Essa que é a questão chave. Essa que é a implicação fundamental do modo 3G de gerir. Não acrescenta nada em termos dos grandes desafios associados à transformação do setor elétrico no mundo e no Brasil, não acrescenta nada, e o que acrescenta é extremamente negativo. Por quê? Porque acelera o processo de desmanche do setor elétrico brasileiro. Essa é a implicação fundamental do modo 3G de gerir. Hoje, não acrescenta nada, muito pelo contrário, ajuda na desmanche, ajuda na destruição. Ou seja, o modo 3G não é uma solução para o setor elétrico, é um gigantesco problema para o setor elétrico. E é um problema colocado na mesa hoje. É isso. Esse é o ponto-chave.
O resto é o tradicional. Está fazendo recompra de ações, aumentar a remuneração dos executivos. Um presidente que ganhava antes 50 vai ganhar 300. Um conselho de administração que pingava 5 mil, agora pode pegar até pingar 200 mil. Mas aí é a remuneração da rapaziada para que sejam parceiros nesse processo de desmanche. Essa que é a questão fundamental. Então, quando hoje a gente está falando sobre o modo 3G de gerir, no caso da Eletrobras, tem impactos gigantescos, impactos negativos, e afetam diretamente o setor elétrico, mas fundamentalmente afetam a segurança do abastecimento do país. É essa segurança do abastecimento do país é que está sendo ameaçada, essa segurança que está sendo ameaçada pela gestão 3G na Eletrobras. Esse é o ponto fundamental. Mas como é que nós chegamos nessa situação? E é uma situação de urgência. É uma situação de urgência. Nós não estamos falando sobre possibilidade de problemas que vão acontecer. Nós estamos falando de problemas que estão acontecendo. Mas como é que nós chegamos nessa situação? E aí é interessante. Porque aí remete à questão da fraude. Nós não estamos falando de fraudes que vão acontecer. Nós estamos falando em fraudes que aconteceram. Porque foram essas fraudes, foi esse processo fraudulento que permitiu a configuração dessa situação. E aí é um outro problema que a gente tem que enfrentar, e enfrentar de forma decisiva e urgente. Vamos, então, como chegamos a essa situação, né? Como as fraudes foram decisivas para se chegar a uma situação como essa. Eu não tenho a menor dúvida do que viabiliza o desmanche é justamente a fragilização das instituições. O que viabilizou uma privatização fraudulenta da Eletrobras foi justamente o processo de fragilização das instituições brasileiras. É isso que permitiu as ilicitudes, as ilegalidades, as inconstitucionalidades presentes no processo de privatização da Eletrobras. O estado de fragilidade das instituições brasileiras. Que fragilidade é essa que se ameaça até mesmo o processo democrático, o regime democrático do país? Imagino no caso de uma simples privatização. Tem várias dimensões. A atuação do Congresso, que vai a atuação da CVM, a atuação do Congresso, a atuação do Judiciário, a atuação do TCU, a atuação da ANEEL. Mas eu não vou discutir isso aqui. Tem outros programas que nós discutimos isso. Eu gostaria de me concentrar em 4 pontos que eu acho que esses são essenciais. O primeiro deles é a descotização. O consumidor brasileiro, o consumidor cativo, o consumidor residencial, aquele consumidor de uma distribuidora, ele tinha acesso a uma energia barata, que era a energia no regime de cota. Aqui, você, consumidor, você só pagava a operação e a manutenção da planta, da geração, do ativo. Você não pagava a remuneração do investimento, etc, etc. Você só pagava a operação e manutenção. Então você pagava 40, 30 reais por megawatt-hora. Tá bom. E você tinha direito a esse acesso, a essa energia, nos próximos 20 anos. Aí chega um determinado momento, com a privatização, e fala assim, não, esquece isso, você vai ter que pagar agora o preço do mercado. Aí você pode sair de 40 e ir para 150, para 160, 170. Então foi retirado do consumidor brasileiro, através da descotização, essa energia barata. E foi dada uma compensação meio torta,
de que não, a Eletrobras vai colocar nos próximos 20 e tantos anos 32 bilhões de reais, tantos por ano, para compensar isso. Bom, primeira coisa, se eu saio de operação e manutenção e vou ter que pagar uma tarifa cheia, eu vou pagar mais. Bom, e se a Eletrobras vai me compensar, para que que ela quer descotizar, então? Então, se eu não vou perder nada, se eu não vou perder nada, a Eletrobras também não vai ganhar nada, então por que que eu estou fazendo esse negócio? Que história mal contada é essa? E essa foi uma história mal contada durante o tempo inteiro. A descotização. Então, a primeira coisa que se coloca foi essa fraude que foi feita em cima do consumidor brasileiro. Querido mais, sem descotização, os caras não estavam afim de comprar a empresa. Então, a primeira questão é essa, a descotização. Então, a primeira coisa que eu acho que a gente tem que empombar é com a descotização. Mas por que que a descotização? Por que que o meu direito não foi respeitado? Por que que aquele contrato que era feito comigo não foi respeitado? Todos os outros contratos são respeitados e esse não? Evidentemente que passaram a perna no consumidor brasileiro nessa história. O segundo ponto é o preço. O que foi considerado no preço? Essa foi uma discussão pesada, que inclusive teve no TCU, onde só teve um conselheiro que levantou a questão. O resto foi o que foi. Questões simples. Questões simples. Se eu tenho um reservatório, se eu tenho um espelho d'água, e se eu coloco placas fotovoltaicas para gerar energia elétrica solar a partir dessas placas, isso é uma fonte de receita que eu tenho porque tenho esse espelho d'água. Isso entrou na hora de fazer a avaliação da empresa, de colocar isso no preço das ações? Não. E vender determinados serviços que hoje em dia são essenciais, que é justamente aquela flexibilidade que a gente está falando dos reservatórios, né? Para fazer o balanceamento em relação às energias renováveis. Parou de ventar? Eu entro, eu forneço esse serviço. Você chama isso de quê? De balanceamento, potência, capacidade, o que você quiser. Mas é um serviço que cada vez é mais valorizado. A Eletrobras tem ativos que têm a capacidade de fornecer isso de uma forma, puxa, cara, maravilhosa. Você considerou essa receita na hora que você foi calcular o preço das ações, o preço da empresa? Não. Inclusive, tinha um conselheiro que queria fazer o que no TCU? Não, cara, deixa um gatilho aqui para quando o cara for usar isso, ele poder remunerar o Estado. Já que vocês estão falando que não dá para calcular isso, não dá para calcular isso. Qual é? Aí vem essa história, não dá para calcular. Então, como se eu tivesse uma carrocinha, vou calcular, qual é o valor da carrocinha? Ué, a pipoca é que você vende. Mas eu não ganho dinheiro só vendendo pipoca. Eu posso pegar, alugar a carrocinha para festa de criança. Então, na receita, eu posso ter receita alugando a carrocinha para festa de criança, eu posso vender pipoca. Os caras só consideraram, no caso da Eletrobras, vender pipoca. Ué, mas alugar para festa de criança é onde eu tenho cada vez mais receita, é o mercado que vai crescer mais, isso aqui não vai entrar no valor da carrocinha? Não. Então, preço. A história é essa. Deitaram, rolaram em cima da gente, em cima do preço. E depois, os 10%. Quer dizer que eu, União, tenho 42% das ações ordinárias. Sim. Daquelas ações que me dão direito a voto. Sim. Isso eu posso colocar 10%? Na hora de votar, só voto com 10%? Então, eu tenho 42% das ações, mas cada ação minha só vale, na verdade, um quarto. Mas como assim um quarto? É claro, né? O cara lá da BlackRock tem 5%. E tem 5% de ações, tem 5% do voto. Então, cada ação dele vale um voto. Ué, a minha ação só vale um quarto da dele? Não, mas é para evitar. Não, para evitar o quê? Eu tenho esse direito. Isso é um direito. Era uma propriedade do Estado brasileiro, portanto, do contribuinte brasileiro. E você tirou isso.
Com essa história, com essa conversinha fiada. Não, mas é uma cooperação, patatá. Só para quê? Para facilitar o seu joguinho lá de controle. Lembra daquela tua alavancada? Você tem um pouquinho de ações e manda em todo mundo. Por quê? Por causa desse tipo de jogo. Você me tirou do jogo. Você disse que 32%, né, que eu tenho de ações, eu tenho 42%. Você me dá 10, 32, você me diz que não vale nada. Legal? Não. Você passou a perna no Estado brasileiro. Você passou a perna no contribuinte brasileiro. Isso é inaceitável. Porque aqui não se trata de eu comprei, ó, você só tem direito a 10%, tá certo? Então eu não vou comprar 12, 13, 14, 42. Não, eu já estava dentro. Eu tinha 60, fiquei com 42, desse 42, 32% morreu, só ficou 10. Não, né? Não. Eu tenho esse direito. Eu sou proprietário de 42% das ações ordinárias e quero exercer aquele direito de voto que essas ações ordinárias me dão. E por último, que eu acho que é assim, digamos assim, a pérola, a pérola, a cereja do bolo, é as chamadas poisson pills, ou, se você quiser, pílulas de veneno, né? São certas pegadinhas que você deixa, certas armadilhas que você deixa, justamente para impedir que o governo possa exercer um direito que qualquer governo e qualquer Estado no mundo tem, que é o fato do seguinte: eu quero voltar a ter o controle da Eletrobras. Eu tenho 42% e quero ir ao mercado e comprar mais 10% das ações para ter 50, 51% das ações. Vou ao mercado e pago aquilo que o mercado está me pedindo. Perfeitamente legal, perfeitamente capitalista, perfeitamente uma solução de mercado. Aí você cria um mecanismo no seguinte: olha, se você quiser fazer isso, ter o controle, você vai ter que comprar as ações, todas as ações que o nego te oferecer. E você vai ter que pagar por elas 3 vezes o preço que elas têm atualmente no mercado. A festa, né? Ou seja, você impediu o Estado de exercer um poder que o Estado tem e de exercer de uma forma capitalista, de uma forma via o mercado, que é ir lá e comprar as ações, que é o que a EDF está fazendo. A EDF tem 16% das suas ações que estão na mão de acionistas privados, ela quer fechar o capital, ela quer virar uma empresa plenamente estatal, ela vai lá ao mercado de ações e compra os 16%, pelo valor que está rolando. Ponto. Aqui você criou, digamos assim, esse quebra-mola de traficantes, que são aquelas barreiras que os traficantes colocam na comunidade para que a polícia não possa entrar. A Poção Pius é isso, é uma cafajestada, uma picaretagem. Não é para evitar o controle, né? Evitar o ataque especulativo. É para evitar que o Estado exerça um direito que ele tem. E pelo cálculo lá dos meninos da Associação dos Engenheiros da Eletrobras, se eu vou na normalidade, eu vou gastar 30 bi, 40 bilhões de reais, sei lá, para comprar o controle outra vez, para ter o 51, 52. Em situações normais, pô, é uma grana, é uma discussão danada, né? Mas se eu for fazer no molde dos caras, vai lá para 160, 30, 160. Olha. Então a Coação Pius foi uma tremenda de uma picaretagem que foi colocada dentro da capitalização, como foi os 10%. E a lógica, e aqui que é uma lógica, que é a lógica que o pessoal gosta da blindagem. É de você ter uma determinada configuração, fazer alguma coisa, e isso se sustentar no tempo, como se não tivesse uma dinâmica social, política, econômica que transforma todas essas coisas. Então foram fraudes que foram feitas dentro do processo. E essa que é a questão fundamental para as instituições brasileiras. Eu vou sancionar essas fraudes? Eu vou perpetuar isso, a descotização, o preço, o 10%, a ação PIOS. Eu vou perpetuar isso? Eu vou ser conivente com isso? Eu vou reproduzir isso no tempo? Porque uma coisa é você ter uma fraude. Outra coisa, quando descoberta a fraude,
Não. Ou seja, eu vou deixar que o fraudador ele possa usufruir dos benefícios daquilo que ele conquistou através da fraude. Eu vou dizer que vou consentir que um ladrão ele usufrua daquilo que ele roubou, simplesmente porque ele, na maior cara de pau, me apresenta um certificado esquentado? Não, não. Essa é uma questão que a gente tem que discutir. Porque a gente não pode ser conivente com a fraude. A gente não pode perpetuar a fraude. E para você manter a situação da Eletrobras como é hoje, é fundamental você manter e perpetuar a fraude. E o que a gente está falando é isso. Se a gente quer recuperar as instituições, isso vale para o Congresso, isso vale para o Judiciário, isso vale para o Executivo, isso vale para a CVM, isso vale para um monte de gente. A gente tem que olhar essas coisas. Nós não aceitamos isso. Nós não vamos assinar isso. Nós vamos passar pano para isso. Nós não vamos aceitar que a Eletrobras diga para nós perdeu o Playboy. Como perdeu o Playboy? Isso aqui é o Estado. Você não diz perdeu o Playboy por Estado. O que vocês têm na cabeça? Não. Então, essa é uma questão fundamental. E aí remete, para finalizar, ao papel do Estado. Qual é o papel do Estado nesse jogo? Vamos ver. Bom, em relação ao papel do Estado, é evidente que o papel do Estado no setor elétrico, no setor de energia, é muito maior do que o papel do Estado no setor de varejo, como é o caso das Americanas. Então, aqui nós temos um setor, que é o setor de energia, que é um setor fortemente regulado. A questão da segurança energética, da segurança do abastecimento de energia, em tudo quanto é lugar do mundo, é uma questão de segurança nacional. Existe uma dimensão política, existe uma dimensão social gigantesca quando nós estamos falando sobre energia. Muito, mas muito maior do que quando a gente está falando sobre o setor de varejo. Então, o protagonismo, o espaço para a atuação do Estado é muito maior no caso da Eletrobras do que no caso das Americanas. Então, quando a gente fala sobre o setor elétrico, a gente não está falando de um setor como outro qualquer, nós estamos falando sobre o setor de varejo. Quando a gente fala sobre energia elétrica, a gente não está falando sobre um insumo, uma mercadoria como outra qualquer. A gente não está falando sobre chocolate, sobre televisão. A gente está falando de um insumo essencial, essencial para o desenvolvimento econômico, essencial para o bem-estar, para o conforto da sociedade. Então, é claro que isso remete a uma dimensão política gigantesca, que abre espaço para quê? Para o Estado. E isso em qualquer lugar do mundo. Qualquer lugar do mundo. A transição energética tem demandado muito do Estado. A crise da guerra na Europa tem demandado muito do Estado. Então, o Estado tem feito uma intervenção muito forte no setor de energia, porque esse setor de energia é chave. Então, quando você coloca a questão da segurança do abastecimento, a segurança energética em xeque, como é o caso da gestão 3G na Eletrobras, o Estado tem que dar uma resposta. O Estado precisa dar uma resposta, porque o que está sendo colocado em risco ali é a segurança do abastecimento. Então, o que está sendo colocado em risco ali é o desenvolvimento econômico, é o crescimento econômico, é a atividade econômica, mas também é o conforto, é o bem-estar da sociedade brasileira, do cidadão brasileiro. Então, não há como fugir de que o Estado tem que dar uma resposta. E eu acho que essa resposta, nesse exato momento agora, ela gira em torno daqueles 4 pontos que a gente colocou. Vamos discutir essa questão da descotização. Por que nós vamos fazer uma descotização? Isso nós vamos fazer nesse cronograma, nos próximos 5 anos, como você está propondo? Vamos discutir isso. Vamos discutir isso. Outra coisa, esse preço, eu vou criar algum tipo de mecanismo que permita que eu corra atrás do prejuízo que você me impingiu, a mim, Estado, através dessa historinhas que você armou aí em torno do preço da empresa. Eu vou correr atrás disso. Não vou deixar isso barato. Em terceiro lugar,
essa história do 10% não vai continuar. Eu não vou aceitar, e eu vou lutar fortemente contra isso. Não vou aceitar isso de maneira nenhuma, que eu tenha 42% das ações ordinárias e só tenha direito a 10% do voto. Isso eu não vou aceitar. O Estado brasileiro não pode aceitar uma falcatrua dessa. E outra coisa, não vou aceitar Poação Pios, pelo amor de Deus. Quebra-mola de traficante para cima de mim, o Estado, você quer me impedir que eu, Estado, me mova dentro de soluções de mercado, quer comprar ações? Ué, como é que você quer me proibir? Você está me proibindo de comprar ações. Você está me tornando essa ação completamente impraticável. Que história é essa? Você não pode impedir o Estado de fazer isso. Em nome não, da corporação. Não, em nome do quê? Em nome de manter o esqueminha que permite a você controlar a Eletrobras com 0,05% de ações. Essa alavancagem que você quer manter. 0,05. Como é que você monta esse esquema? Através dessas coisas todas aqui. E você vai chegar para mim, o Estado, e dizer, perdeu o Playboy? Não, eu sou o Estado. Não se diz isso para o Estado, perdeu o Playboy. Então, acho que o Estado brasileiro tem um espaço bastante amplo nessa questão de enfrentar os problemas na Eletrobras, os problemas no setor elétrico e principalmente os problemas na segurança do abastecimento energético do país. O Estado tem condições de enfrentar isso. Tem condições de fazer isso e cabe a ele fazer isso. E eu espero que ele faça isso. Porque senão a gente tem o desmanche. Senão a gente tem a desestruturação do setor elétrico. Senão a gente tem a desestruturação do país. E isso é uma coisa muito séria. E é urgente. Não se trata do que vai acontecer. Se trata das coisas que estão acontecendo agora. Por isso, terminando essa nossa conversa, eu diria que esse é um tema complicado, delicado, mas que a gente tem que enfrentar. A gente não pode se esconder desse tema. Tem que buscar soluções para problemas que estão sendo criados agora. Então, é necessário, no mínimo, parar esse processo de desmanche do setor elétrico brasileiro, porque as consequências são enormes e gigantescas. Pois bem, eu acho que espero que essa nossa conversa tenha contribuído para que vocês possam entender um pouco do que está acontecendo no setor elétrico. E a gente se vê aqui no canal do Instituto de Economia da UFRJ no próximo curto-circuito. Então, um grande abraço a todos e a todas, e a gente se vê. Vida que segue, e vamos em frente.